Shalom, irmãos, graça e paz. Agora sim, vamos ao nosso estudo da Paraxá semanal. Essa é a 13ª porção da Torá que nós vamos estudar e a gente está iniciando o livro de Shemot, mais conhecido por todos como Êxodo. Eu quero começar esclarecendo para os irmãos que ainda não conhecem essa forma de estudo o que é Paraxá. Paraxá, irmãos, é uma palavra hebraica que significa porção. São porções da Torá, dos 5 primeiros livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, esses 5 primeiros livros compõem a Torá, que é a instrução. Muitos chamam a Torá de lei, né? Mas a tradução da palavra é instrução. Então, nesses 5 primeiros livros da Bíblia, nós encontramos toda a instrução de Deus para a nossa vida. Todos os demais livros são desdobramentos dessa instrução, inclusive todo o Novo Testamento, toda a Brit Hadashah, porque Yeshua ele veio para confirmar para nós a lei e para mostrar para nós que é possível obedecermos essa lei, cumprirmos essa lei. Ele veio para mostrar que é possível praticar essa lei, né? E ela não teria que ficar somente na teoria. E Yeshua veio para colocar em prática, para mostrar para nós como viver a lei chamada Lei de Moisés, né? Muitos chamam de Lei de Moisés, que é a Torá. Todos os profetas, eles estavam baseados na Torá, e todos os apóstolos também, todas as cartas da Brit Hadashah estão baseadas nos princípios contidos na Torá. E o estudo da Paraxá semanal, que é o estudo da porção semanal, é um estudo milenar. Ele foi criado, né, ele surgiu na época da reconstrução do primeiro templo, ali com Esdras, né, com Neemias. Ele surgiu naquele momento ali. E ele já é praticado pelos judeus, mundo afora, há muitos anos. E Yeshua também estudava dessa forma, né? A palavra vai dizer para nós que ele ia todos os sábados na sinagoga e havia ali leitura da Torá e dos profetas. Então é uma forma milenar de estudo e é uma forma muito interessante, porque a gente estuda a porção da instrução da Torá, e ela está sempre conectada com uma porção dos profetas e com uma porção do Novo Testamento, que é a Brit Hadashah, que é a nova aliança. Sendo assim, a gente faz uma conexão entre toda a Bíblia, e a gente percebe que a Bíblia é atemporal, está tudo conectado, de Gênesis a Apocalipse, e tudo aponta para Yeshua. Tudo foi criado nele, por ele e para ele, porque dele, por ele são todas as coisas, né? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então a gente vai perceber isso muito mais profundamente quando a gente estuda a Paraxá semanal. E aí a gente está, né, dividido em porções, porque são porções semanais, e a gente está na 13ª. Até a 12ª foi do livro de Bereshit, que é o nome hebraico do livro de Gênesis. A gente finalizou na semana passada. E nessa semana agora a gente vai começar o livro de Shemot, Êxodo, na 13ª porção. E aí você pode estar se perguntando, por que o nome do livro é Shemot e não Êxodo? Bom, Shemot é o nome original do livro. É um nome hebraico. A gente sabe que a Torá foi escrita em hebraico, a língua original, né? A língua do povo hebreu. Então, em hebraico, o nome do livro é Shemot. Em que momento que o livro foi chamado de Êxodo? O livro foi chamado de Êxodo quando deu-se a tradução para o grego, né? A chamada Septuaginta foi a primeira tradução para o grego, e aí resolveram, né, nomear o livro de Êxodo. Mas Êxodo não é o nome original é Shemot. Por que o nome Êxodo? O nome Êxodo porque o livro trata, entre outras coisas, da saída do povo do Egito para o deserto, né? Numa preparação ali para entrar em Canaã, na Terra Prometida. Então, como Êxodo significa saída,
resolveram colocar o nome de Êxodo no livro. Mas o nome original é Shemot, e Shemot significa nomes. E aí você pode perguntar, mas por que que esse livro tem o nome de nomes? Porque o livro já começa listando para nós o nome dos filhos de Jacó que entraram no Egito. E a gente sabe que dessa geração, desses nomes, vieram, né, aqueles que também saíram do Egito. E tem mais um segredo, né? Tem muitos outros, mas como aqui o nosso tempo é um pouquinho mais curto, para o vídeo não ficar muito longo, um dos segredos principais é que quando estavam ali no Egito, os hebreus, eles não tinham uma identidade própria, porque ninguém que está escravizado, né, tem uma identidade própria. Um escravo, ele é só mais um, né? Ele não tem uma identidade própria. Então, quando o Eterno tira esse povo do Egito e faz desse povo uma nação, a nação de Israel, agora eles não são mais o povo hebreu, mas a nação de Israel, eles ganham uma identidade, eles ganham um nome, né? E espiritualmente falando, o que isso significa para a nossa vida? O Egito, ele sempre vai representar no âmbito espiritual o sistema desse mundo, né? E a escravidão, ela é o pecado, né? O pecado é comparado à escravidão. Então, quando nós fomos libertos do pecado, quando nós saímos do Egito, do sistema desse mundo, nós ganhamos um nome. Qual é o nosso nome? Nosso nome é o nome do nosso Pai, né? É a identidade, é a nossa nova identidade. Nele nós somos novas criaturas. E aí nós temos um nome, porque agora nós somos filhos. Nós fomos adotados como filhos, somos herdeiros e também co-herdeiros com Yeshua, com Jesus Cristo. Então, nomes aponta para isso, para a nossa nova vida, agora filhos do Deus vivo, antes escravos do pecado, agora filhos do Deus Todo-Poderoso. Então, o nome Shemot, que significa nomes, descreve para nós bem mais profundamente todo o livro de Shemot, de Êxodo, né? Tudo que contém nesse livro. Porque vamos recapitular um pouquinho. O que acontece nesse livro? A trajetória do povo que estava escravizado ali no Egito, após eles entram no Egito devido à necessidade de comida. José era o governador do Egito, mas os seus irmãos não sabiam, aqueles mesmos irmãos que o venderam, né, para uma caravana de midianitas, um dia jogaram ele no poço, depois venderam ele. Esses mesmos irmãos, um dia, habitando, né, na terra de Canaã, eles têm fome, porque a fome assola, né, toda a terra, e aí eles vão lá comprar comida, e aí eles vão comprar essa comida justamente com o governador do Egito, que é José, que é o irmão deles, que se revela para eles e que os abriga, né, os traz para o Egito, e eles moram ali durante muito tempo e moram numa condição muito boa, num território muito bom, e eles são pastores de rebanhos, e ali eles têm a oportunidade de criar os seus rebanhos. Eles multiplicaram muito, foram muito prolíferos, né? Entraram ali 70 pessoas, mas eles viraram uma multidão de pessoas, milhares saíram do Egito, né? Entraram só 70, mas eles multiplicaram muito, cumprindo aquela promessa que o Eterno havia dado. Bom, irmãos, dei uma paradinha aqui, porque tinha um cachorro fazendo barulho, não era o meu, mas estava atrapalhando. Então, a gente estava falando de José, e dei essa recapitulada rapidinho, né, para a gente se localizar em que parte da narrativa bíblica a gente está. A gente está nessa parte. O povo estava sendo escravizado ali no Egito, depois de muitos anos, né? José já havia morrido, todos os filhos de Jacó também eram os descendentes, né? E eles se multiplicaram muito, cumprindo aquela promessa que foi dada a Abraão, a Isaac e confirmada também com Jacó, que eles seriam um povo muito grande, né? Tão grande como as estrelas do céu e as areias do mar. E essa profecia, ela se cumpre, e se cumpre em partes, né? Porque lá na frente, na diáspora,
ela vai continuar sendo cumprida, ela está sendo cumprida até hoje, né? Esse povo só cresce. Então, eles saem, né, do Egito com muitas pessoas, milhares de pessoas. E essa porção de hoje, ela começa em Êxodo capítulo 1, versículo 1, né, obviamente, e vai até o capítulo 6, versículo 1. Ela vai até aí. Mas eu não vou, né, destrinchar, não vou explorar tudo que tem nessa porção de hoje. É apenas um resumo e, como já falei no vídeo anterior de apresentação, convido a todos para estarem conosco estudando pelo Google Meet, onde a gente explora em detalhes, né, com slides, com todas essas palavras em hebraico, porque falando assim às vezes fica um pouquinho mais difícil de compreender, mas no estudo é muito mais fácil com a participação de todos, né? E é uma aula mesmo. Bom, a Parashá Shemot, ela começa com falando, né, dos descendentes de Jacó, mas o ponto principal, o ponto alto dela no início é o nascimento do libertador Moshe, que é Moisés, né? Moshe é Moisés, né? O nome de Moisés em hebraico. A mãe de Moisés, ela esconde Moisés por 3 meses. E aí tem uma revelação muito interessante que eu quero trazer para vocês em relação ao número 3, né? Número 3, no hebraico, todo o alfabeto hebraico, cada letrinha também corresponde a um valor numérico. E no hebraico, o número 3 é a letrinha Gimel. Tá vendo? Se a gente estivesse na aula online, né? Eu mostraria essa letrinha. Enfim, eu estou aqui instigando vocês para participarem com a gente da aula online. A letrinha, né, que corresponde ao número 3, a letrinha Gimel, ela aponta para vários acontecimentos proféticos da palavra. Por exemplo, a terra foi separada das águas no 3º dia, lá na criação. 3 dias Abraão caminhou até o monte Moriá para sacrificar Isaque, mas Deus envia o cordeiro para substituir o rapaz. Esther jejuou 3 dias e 3 noites para salvar o povo do decreto de Amã. E Yeshua foi ressuscitado dentre os mortos no 3º dia. Então, o número 3 aponta para a salvação, para a mudança de estado. É uma mudança de estado. Então, Moisés fica escondido por 3 meses, porque o faraó tinha mandado matar todos os meninos, né, que nascessem no Egito, e a mãe dele o esconde por 3 meses. Então, 3 meses é mudança de estado, é salvação. Nasceu aquele que traria salvação para aquele povo naquele tempo, né? Profeticamente, Moisés, ele já apontava para o Messias, para Yeshua, aquele que traria salvação para toda a humanidade. O significado desse nome, né, Moshe significa tirado das águas. Ele vem da raiz machá, que significa tirar, puxar para fora. E daí vem a palavra machar, que termina com CH, que tem som de R no hebraico transliterado, machar, que significa ungir. E aí você já está pegando, né, as chaves. Se machar significa ungir, Machia significa ungido. Então, Yeshua, que é o Machia, que é o ungido, ele é o nosso libertador, ele é o nosso redentor, ele é aquele que nos tira para fora, aquele que nos puxa para fora. Nos puxa para fora da onde? Do pecado, né? Então, assim como Moshe significa tirado das águas, puxado para fora, o Machia, ele é aquele que nos puxa para fora da condição do pecado. Muito interessante, o hebraico tem isso o tempo todo, revelações muito profundas. Já falei, né, que Moshe, ele prefigura o Machia, ele prefigura Yeshua, porque ele toma as dores daquele povo, mas o povo não o aceita. A princípio ali o povo não o aceita. Assim também foi, né, com Yeshua. Ele tomou as nossas dores, ele veio para padecer no nosso lugar, mas nós sabemos que os seus o rejeitaram, não o aceitaram, né? Então, assim também foi com Moisés.
Quando tinha 40 anos, Moisés, mesmo sendo criado lá no palácio do faraó, né, ele não se adaptou àquela cultura egípcia, ele continuou mantendo-se firme, né, às convicções hebraicas. Ele era um escolhido mesmo, né, do Eterno, então ele sabia que ele estava ali e que ele não poderia, né, entrar naquele mundo, naquela cultura pagã que era o Egito. E aí, aos 40 anos, ele acaba ferindo, né, matando um egípcio, porque o egípcio estava maltratando um hebreu, e ele tem que fugir do Egito, né? Ele foge. Então, ele foge com 40 anos. Então, durante 40 anos, ele esteve ali na casa do faraó, sendo tratado como um filho do faraó. E aí, com 40 anos, ele foge para Midian, e lá ele se casa com uma midianita. O número 40 no hebraico, ele é a letra Mem e aponta para um ciclo de preparação. Toda vez que a Bíblia fala de 40, está falando de um ciclo de preparação. Por exemplo, o dilúvio choveu durante 40 dias e 40 noites. Elias jejuou 40 dias. Yeshua jejuou 40 dias. 40 anos Israel peregrinou no deserto. Moisés passou 40 dias no Monte Sinai. Durante 40 dias, Golias desafiou os israelitas antes que Davi o vencesse. 40 anos reinaram Saul, Davi e Salomão. Então, 40 é sempre um ciclo de preparação para algo novo, para algo que vai acontecer. Então, Moisés passa 40 anos no Egito, numa preparação, vendo todo o sofrimento dos seus irmãos, vendo todo o sofrimento do seu povo, e ele chega um dia que ele não aguenta, né? E ele acaba matando ali um egípcio e ele tem que fugir. E aí ele passa 40 anos, mais 40 anos, na casa de Jetro, lá em Midian, né? Então, mais 40 anos antes dele ser chamado pelo Eterno para voltar para o Egito. Então, quando ele tinha 80 anos, ele já tinha fechado 2 ciclos de 40, ele está lá apacentando ovelhas, né, cuidando dos rebanhos do seu sogro, e aí ele vê aquele arbusto pegando fogo, né, a sarça ali queimando, e aí o Eterno chama ele, né, e ele diz, eis-me aqui, e aí ele recebe essa missão de libertar o povo do Egito. Mas eu estava falando antes que quando ele tinha 40 anos, fechou um ciclo ali no Egito, foi para Midian, chegou lá, ele se casou com a filha de Jetro, né? Com uma midianita, a Zípora, né? Ele se casa com essa mulher. O que isso aponta para nós profeticamente? Aponta para Yeshua, né? Aquele que veio para os seus, mas os seus irmãos o rejeitaram. Então ele acaba fazendo uma aliança, né? Ele faz um casamento, claro que o Eterno já sabia disso tudo, né? Tudo isso era plano do Eterno. E aí Yeshua faz uma aliança também, nessa aliança também está incluso as nações, né? Os gentios. Então, esse casamento de Moisés com uma mulher midianita de outro povo, que não era o seu povo hebreu, aponta para nós, né? Para esse casamento, essa extensão desse casamento que Yeshua faz, né? Agora com a igreja dos gentios e com Israel, porque ele não a aliança, né? O pacto feito com Israel, a promessa está de pé. Não houve não houve um desfazer dessa aliança. Essa aliança continua, né? Essa aliança não foi desfeita. O que acontece é que as nações foram incluídas. Todo aquele que o receber, né, ele vai dar o direito, né, daqueles também serem chamados filhos de Deus. Então, ele permite, né, que todos sejam enxertados, porque ele é aquele que promove esse enxerto, né, Yeshua. Então, quando Moisés se casa, já estava apontando, né, profeticamente para isso, porque a gente sabe que os hebreus eles só se casavam entre eles, mas alguns casamentos se deram fora, com mulheres, né, de outros povos, e a gente vai entender ao longo das porções, estudando as porções, né, que o porquê, tudo teve um porquê desses casamentos, né? Então, com 80 anos,
Moisés é chamado para ser o libertador do povo de Israel. E você aí pensando que era tarde demais para você servir a Deus, né? Nunca é tarde, nunca é tarde. O Senhor está nos preparando para uma grande missão, para um grande comissionamento. E eu quero terminar, para o vídeo não ficar muito longo, dizendo para você que não é tarde, né? Você não está velho demais para servir a Deus. Você não está velho demais para sonhar um sonho novo. Se você chegou até aqui nesse vídeo, é porque o Senhor está falando com você que você está no seu tempo. É o seu tempo agora. É o tempo de você ser levantado, é o tempo de você ser chamado e ter aquele encontro com o Eterno e dizer o que Moisés disse. Quando ele foi chamado, ele disse, eis-me aqui, que em hebraico é a expressão Hineni. Hineni é uma expressão muito forte. Ela significa muitas coisas, mas o principal dela é eis-me aqui. Então eu quero deixar essa palavra nessa tarde, né? Aqui tá tarde, mas eu não sei que horas que você vai assistir o vídeo. Quero deixar essa palavra para você. Diga, eis-me aqui. Quero orar com você, te abençoar e dizer que assim como Moisés, aos 80 anos, depois de já ter vivido tanta coisa, com certeza alguns pensavam, né, que ele ia terminar a vida dele ali, em Midian, sendo um pastor de ovelhas, ajudando o sogro dele, mas ele volta para libertar esse povo, para caminhar pelo deserto por 40 anos e para chegar lá na fronteira de Canaã, né? E deixar esse povo preparadinho para entrar na terra prometida. Então eu creio que assim também vai ser na sua vida, porque você está sendo chamado hoje, está sendo levantado hoje como um libertador. Senhor, no nome de Yeshua HaMashiach, eu proclamo, Pai, na vida daqueles que estão assistindo a esse vídeo, que eles serão levantados, Pai, como libertadores, libertadores das suas casas, das suas famílias, libertadores dos seus filhos. Oh, meu Deus, em nome de Yeshua, toca corações, Pai, toca corações através dessa palavra, Senhor, porque a Tua palavra é viva e eficaz. A Tua palavra, Pai, é como uma espada que faz separação de juntas e medulas. A Tua palavra, Pai, também separa e divide as intenções do nosso coração. Senhor, no nome de Yeshua, toca corações com essa palavra e que aqueles, ó Deus, que sentirem no coração o toque do Teu Espírito nessa hora, possam dizer, eis-me aqui, Hineni, eis-me aqui para o chamado que o Senhor tem para a minha vida. Chega de fugir, que não fujam mais, Pai. Nenhum que esteja, ó Deus, ouvindo, assistindo esse vídeo, pare de fugir em nome de Yeshua. Diga para o Senhor, Hineni, não vá para outro território, não vá para outro lugar, a não ser para os pés do Senhor e diga, eis-me aqui, Pai, eu vou cumprir a missão que o Senhor tem para mim, sem medo, porque se Moisés foi chamado pelo Senhor aos 80 anos para libertar um povo, eu também estou sendo chamado nesse tempo, Pai, um tempo em que o mundo passa por um período tão difícil, Senhor, mas o Senhor irá me usar, irá usar os meus irmãos, Pai, para cumprir, Pai, um grande comissionamento nesse tempo. Em nome de Yeshua HaMashiach, Senhor, que as Tuas bênçãos sejam derramadas sobre cada vida, sobre cada casa nessa hora. Visita os Teus filhos, Pai, com o Teu Santo Espírito, no poderoso nome de Jesus, Yeshua, o Messias ungido. Amém. Glória a Deus. Shalom.